E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre redação, sim? Queridos, vamos ver os objetivos da aula. Aqui estão. Primeiro e segundo objetivo vocês já conhecem, e que bom que conhecem. O primeiro, reconhecer possíveis percursos à escrita de uma redação qualificada. E o segundo, adquirir satisfação e prazer a partir da escrita. São dois objetivos, como eu já disse várias vezes e vou continuar dizendo, muito importantes. E o objetivo específico dessa aula, organizar adequadamente os argumentos na redação. Para que a gente possa começar a aula também de maneira organizada, aqui estão os itens que já trabalhamos nas aulas anteriores. Já falamos sobre a tipologia textual, que qual é mesmo? Exatamente, eu sei que vocês responderam. É o texto dissertativo argumentativo em boa parte das propostas de redação dos principais concursos do Brasil. Além disso, vimos também que não dá para começar um texto Chico Xavier, como eu costumo dizer, eu não posso ler a proposta e ir diretamente à escrita da redação, esperando que algo incrível apareça. É preciso planejar o texto. Vimos também que a partir desse planejamento, uma estrutura bem organizada pode se dar de uma maneira mais precisa e também mais prevista, né, por nós, autores. E, por fim, começamos a ver essa estrutura a partir de possíveis introduções, maneiras de introduzir. Tudo bem? Esse verbo introduzir é sempre muito engraçado, né? Queridos, então, vamos falar da argumentação, da organização dos argumentos em específico. O que eu mais ouço os alunos comentarem é que muitas formas de se entender a redação é organizar a argumentação a partir desses três binarismos, né? Então, alguns professores e algumas formas de se compreender a redação vão dizer que é interessante que se organize os argumentos a partir de prós e contras, causas e consequências, de um ou de outro lado. Eu vou dizer a vocês que não. E eu vou explicar porque eu acho que essas formas de se organizar a argumentação não são as mais adequadas. Porque se eu estabeleço prós e contras, eu até posso conseguir demonstrar ao leitor um olhar crítico diante das coisas, justamente percebendo que nada é tão pró e nada é tão contra determinada coisa. Mas cuidem, eu costumo usar sempre um exemplo, espero que vocês se apropriem desse exemplo com os times de futebol que vocês torcem, mas se eu torço para o Grêmio, como eu torço, eu sou gremista, é possível dizer na redação que há alguma qualidade ou algum aspecto pró ao Colorado, ao Internacional? Não, isso é difícil, né? E justamente porque a argumentação ela se dá a partir daquilo que acreditamos, daquilo que temos convicções a respeito. Então, o ideal é que se fique num lado só. Então, eu estabeleço apenas os prós ou apenas os contras. Não vou estabelecer causas e consequências, porque há mais relações entre causas e consequências. É mais importante fazer uma reflexão do que dizer que, com isso acontece. E da mesma forma, de um ou de outro lado, é quase uma tentativa de ficar em cima do muro. Tudo pode ser bom, então vamos dizer que de um lado isso é ruim, mas o outro, também pode ser bom. O ideal é que vocês se posicionem. E é por isso que eu disse a vocês que aquela delimitação de um único ponto de vista, justamente para que a argumentação não fique dançando nesses binarismos, é muito adequado, ok? Em relação à argumentação em si, pensando isso na estrutura textual. Vejam comigo, queridos, há duas possibilidades, pelo menos, né? Existem muitas outras, mas eu vou mostrar duas a vocês, porque são duas que os alunos que têm alguma dificuldade na escrita da redação, alguma trava, como eu digo, pode auxiliar de maneira mais adequada. Então, queridos, vocês podem pensar que, como nós vimos no planejamento, vocês podem imaginar uma linha divisória nesses dois parágrafos. Imaginem esses dois parágrafos, esses dois quadradinhos aqui, né, como os dois parágrafos de vocês de argumentação lá no desenvolvimento da redação. Então, imaginando essa linha imaginária que dividiria os argumentos e o elemento que comprova essa ideia. E a gente chamou de ideia o elemento abstrato, né, a parte abstrata. Então, aqui, nessa parte que comprova, eu vou chamar isso de exemplo
Só para que fique claro. O que eu quero dizer com um exemplo? Eu vou utilizar um mecanismo de argumentação, que veremos nas aulas a seguir, para comprovar essa ideia. E vou fazer esse mesmo movimento aqui. E aí vocês vão me dizer, eu posso primeiro demonstrar como isso acontece, para depois dizer a ideia em si, o argumento em si, a parte abstrata? Sim, pode, queridos. Não há nenhum problema. A tarefa, quando se modifica essas partes de lugar, é justamente tornar isso coerente e consistente no texto. Tudo bem? A segunda possibilidade é muito simples, mas também muito eficaz. Vocês podem dedicar um único parágrafo, esse parágrafo de argumentação imaginário, né, esses dois parágrafos de argumentação. Deixa eu colocar a setinha aqui. Vocês podem dedicar um parágrafo todo à ideia e um outro parágrafo todo justamente ao exemplo, à comprovação dessa ideia. Primeiro eu digo o que eu penso, depois eu digo por que eu penso isso a partir de fatos do mundo, a partir de relações com outros textos, a partir daquilo que comprova que essa ideia é interessante de ser colocada na redação a respeito desse tema. Esses dois elementos podem se modificar de lugar? Claro que podem. Eu posso primeiro mostrar onde acontece, como acontece, e depois em si dizer a ideia. Mas pensando dessa forma, a argumentação fica de fato bastante organizada. Tudo bem? Além disso, quando falamos em organização da argumentação, existe uma palavra na verdade duas palavras muito importantes, que são progressão temática, né? A progressão temática, queridos, a gente vai imaginar sempre como uma linha ascendente na redação. E aí vocês vão dizer, prof, não é ascendente, aqui é descendente. Mas ascendente no sentido de que ela vai crescer para baixo, né? Então, ela aprofunda a argumentação. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que dentro desses dois parágrafos de argumentação 1, argumento 1, né? E argumento 2, eu não posso ficar numa linha da superfície. Já que vocês gostam de gráficos, eu vou desenhar um gráfico aqui para vocês. O que acontece, queridos? Muitas redações, elas não são qualificadas porque elas ficam nessa linha reta, na superfície da reflexão. Qual é o movimento, pensando num gráfico imaginário, qual seria esse movimento? Eu preciso sempre descer nessa reflexão. Eu preciso começar num tópico, num momento em que todos concordam, que todos compartilham das mesmas reflexões, e depois eu preciso aprofundar. Isso é progressão temática, não se pode ficar na superfície. É preciso aprofundar a argumentação. Como se faz isso? Como aprofundar a argumentação? Vejam comigo, queridos. Essas duas relações são muito importantes. Geralmente, para se aprofundar a argumentação e, consequentemente, a reflexão, vocês deverão sair desse lugar cotidiano, desse lugar onde todos compartilham as mesmas ideias ou de alguma forma se comunicam a partir dos mesmos pontos, dos mesmos olhares, e ir para uma ideia um pouco mais abstrata, um pouco menos cotidiana, tudo bem? É nesse momento que vocês encontram a reflexão que eu chamo de abstrata, justamente porque ela exige um outro olhar diante das coisas. Eu posso olhar para... Vou dar um exemplo, né? Eu posso olhar para a vitrine de um McDonald's, por exemplo, e ver apenas o McDonald's. Ali há um estabelecimento em que se vende comida. Mas, saindo desse olhar cotidiano, eu posso pensar que, há outras relações que se estabelecem ali. Desde a forma como eu escolho o lanche, como eu me movimento dentro desse lugar. Isso é a reflexão abstrata, tudo bem? Além disso, há um outro movimento muito importante para aprofundar, para que a redação possua progressão temática, que é esse movimento que nesse caso é um movimento pendular. Ele pode ser tanto do geral para o específico, quanto do específico ao geral. Por exemplo, se eu estou falando, vocês viram que a PEC, aquela sobre a maioridade penal, foi aprovada, né? Pelo menos na Câmara dos Deputados. E o que acontece? Dentro dessa PEC, eu posso observar, por exemplo, que no aspecto geral, o fato de existir muitos menores de 18 anos que praticam crimes, isso é um fato delicado, um fato que deve ser, de alguma forma,
pensado e solucionado. Num aspecto mais específico, eu vou pensar que dentro daquilo que eu, Camila, penso, né? Talvez o específico seja que ali talvez não interesse tanto a idade que essas pessoas têm, mas as crianças, né, esses adolescentes têm, mas o fato de que o crime perpassa a nossa sociedade. Isso é o específico. Esse movimento é essencial, queridos, tudo bem? E é nesse movimento que vocês saem do geral ao específico que vocês vão evitar o senso comum. O senso comum é um grande inimigo da redação, tudo bem? Justamente porque, por exemplo, se a redação fala sobre a identidade brasileira, o senso comum qual seria? Falar do carnaval e falar que as pessoas vêm para cá porque querem ver bunda, peito e beber caipirinha. Isso é o senso comum. É importante lidar com o senso comum para que as pessoas entendam o que nós estamos dizendo, mas também não ficar só nele, tudo bem? Então vamos agora a um exemplo de uma argumentação que eu considero organizada. Verifiquem comigo, essa é uma redação do Enem de 2010. E, na verdade, esse é somente um parágrafo dessa redação, e a proposta dizia: o trabalho solicitava ao aluno o trabalho na construção da dignidade humana e o que o aluno desenvolve. Vamos juntos. Antes de tudo, é preciso compreender que trabalhar é uma forma de contribuir à sociedade. Observem comigo que aqui, quando ele diz que trabalhar é uma forma de contribuir à sociedade, é o cotidiano, é aquilo que todos sabem e, de alguma forma, até o senso comum. E aí ele continua: por isso deveria ser, ao mesmo tempo, direito legal e dever moral para todo cidadão consciente. Opa, quando ele fala de direito legal e dever moral, ele já está numa ideia abstrata. Ele já sai do cotidiano para pensar outras relações do trabalho. Tudo bem? Observem comigo o restante desse parágrafo. Contudo, no Brasil e no resto do mundo, ele sai do específico e olha o geral, tudo bem? No Brasil e no resto do mundo, altas taxas de desemprego e jornadas excessivamente longas têm transformado a dignidade em desumanização. Olha que bonito como ele diz que essa dignidade, ela se transforma em desumanização. Isso é fugir do senso comum. Todos nós sabemos que altas taxas de desemprego e jornadas excessivamente longas existem, mas ele não diz existem ou nos chocam, ele diz transforma a dignidade em desumanização. Tudo bem? Nesse contexto, os poderes públicos devem reduzir impostos para estimular a geração de empregos e, por conseguinte, capacitar a população. E ainda por fim, na conclusão desse parágrafo, ele vai trazer, aqui onde está, reduzir impostos. Ele ainda traz uma possibilidade de modificação desse quadro, ou seja, traz concretude à redação. Tudo bem, queridos? Excelente organização. E, por fim, queridos, o Camila News de hoje é para que vocês deem uma olhada nos textos dessa escritora incrível, que é a Eliane Brum, e em específico um que trata sobre essa aprovação da PEC, sobre a maioridade penal, que se chama Brasília Só com Passaporte. Tudo bem? Um beijo, até a próxima.